Attenzione, attenzione, pickpocket, o bordão falado na Itália que avisa a presença de batedores de carteira, ficou conhecido em todo o mundo e se popularizou com o aumento dos casos de furto a turistas em países europeus. Eles se aproveitam do momento de distração dos turistas ou da quantidade de pessoas em estações de metrô para transformar esse minuto de distração em uma enorme dor de cabeça. O José Bruno mora em Roma e vai contar pra gente como eles atuam, o perfil e o que aconteceu com ele quando ele tentou evitar a ação de pickpockets ou batedores de carteira. Oi pessoal do Como Funciona Aí, do TV Justiça, tudo bem? Meu nome é José Bruno, tenho 31 anos, sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu moro na Itália faz 2 anos e 7 meses. A gente está aqui no principal ponto turístico da cidade, né? Por consequência, o fluxo de turistas para a estação aqui é muito grande. Principalmente na estação central da cidade, onde todos os trens chegam e onde também temos uma estação de metrô, que dali as pessoas vêm para cá para o Coliseu. Roma é uma cidade muito turística, né? Uma das cidades mais turísticas do mundo. Ao mesmo tempo, as pessoas acham que, claro, é uma cidade segura, mas para quem está distraído, quem não sabe, existem ação de grupos, né, de bolsa de atrite, pickpockets ou batedora de carteira, né, que furtam celulares, carteira das pessoas que estão distraídas, principalmente turistas que não sabem dessa questão, né. E agora eu estou indo para o metrô. Muito provavelmente eu vou encontrar as pickpockets. Acabei de ver elas. Tem pelo menos umas 9, todas juntas. Vou tentar filmar discretamente, né? Então elas vão estar aqui atrás de mim, né? Elas estão todas ali atrás juntas, né? Geralmente são mulheres, porque existe uma lei italiana que protege mulheres grávidas, né? Então elas se aproveitam dessa lei do Código Civil. Geralmente são então ou mulheres grávidas ou que recente tiveram filho, e se condenadas, né, ou se presas, elas têm a pena suspensa. Então elas se aproveitam disso. Ó, tá vindo o trem, elas já estão se levantando, tá vendo as bolsas delas? Olha o tamanho das bolsas dela que é pra roubar. Vamos ver se a gente vê elas. Estão todos atrás do pessoal, porque ali vai ser a muvuca. Ali é onde o pessoal vai se juntar. Eu vendo essa situação, eu já cheguei a ajudar os turistas aqui. Mas no começo eu não sabia que elas andavam assim em grupo. E aí uma dessas vezes eu, na verdade, apanhei de uma mulher grávida, né? Ela veio me bater mesmo, tive que sair correndo, porque claro, né, eu não vou reagir, né? De maneira alguma. Mas é uma situação assim, chega a ser ridículo, né? Porque as pessoas que moram aqui em Roma sabem, conhecem, são as mesmas, né? Têm as mesmas características. Gente, agora eu vou ter que pegar o próximo trem, porque todas as pickpockets viram que eu tô filmando elas. No Brasil, o furto está previsto no Código Penal. É um crime que consiste na subtração de um bem móvel de outra pessoa sem o uso de violência e pode resultar em penas de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. E o furto é diferente do roubo, que ocorre quando há violência, como ameaça, ataque ou intimidação entre a vítima e o ladrão. E para falar sobre esse assunto, convidamos o especialista em segurança pública e consultor das Nações Unidas para treinamento em segurança, Leonardo Santana. Doutor Leonardo, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. Vamos explicar primeiro como funcionam as leis nos países da Europa para furto. O furto é crime, contudo, existe toda uma legislação
que ajuda, que permite, entre aspas e com todas as aspas possíveis, que algumas mulheres, as que estão grávidas e as que estão em filhos em fase de amamentação, não sejam presas. E esse é o maior problema. Nós temos, inclusive, um caso que ele surpreende muita gente, muitas das pessoas com quem a gente conversa, nas vezes em que eu estive na Itália, e não só nesse local, não só em Roma, mas você também tem aquela área de Veneza e etc. Enfim, nós temos uma mulher que há 20 anos comete crimes, ela tem 10 filhos e ela foi um dos elementos, uma das razões pelas quais a lei se alterou, a lei mudou. Então, em que pese a lei exista, as pessoas que fazem esse tipo de prática em grupo e normalmente com uma grávida junto, essas pessoas não podem ser presas, são liberadas. Doutor Leonardo, essa situação das mulheres grávidas só acontece na Itália? É uma característica da legislação da Itália ou nós temos outros países que também têm essa situação? Hoje é uma característica muito mais forte na Itália, porque, nesse sentido, nós temos uma questão quase que histórica e uma questão que estava amarrada a determinadas normas de preservação, de prevenção daquelas mulheres que estão ou gestantes ou que estão em fase de amamentação. Então, por isso, algo muito mais intenso, muito mais forte. Agora, foi como eu disse, nós temos o caso de uma mulher que tem 148 condenações. E, é claro, isso não poderia se sustentar por muito tempo, por isso está havendo toda essa mudança, toda essa, enfim, modificação legal na Itália. E aqui no Brasil, nós também temos uma lei que protege, de certa forma, as mulheres presas. Ela é diferente dessa legislação italiana, né? Sim, ela é diferente porque a mulher ela não deixa de ingressar no sistema prisional pelo fato de estar gestante ou pelo fato de ter ali crianças em fase de amamentação. Então, a mudança, né, a alteração que nós temos na nossa legislação, ela é um equilíbrio entre o que determina a legislação internacional, no que se refere a proteger aquelas pessoas que têm aquelas mulheres que têm uma criança em fase de amamentação ou que estão em período de gestação. O nosso equilíbrio ele é distinto. Na Itália, a ideia é essas pessoas não podem ir para a cadeia. Portanto, nós temos essa moça que foi até apelidada de Lady Pickpocket, né? A senhora batedora de carteira. Está aí há 20 anos livre, ela tem 31 anos, né? Então, desde muito tempo, ela pratica isso e nunca vai para a cadeia. A nossa legislação aqui ela é um pouco diferente. Vamos voltar à Itália, porque o José Bruno conta que por lá um grupo de voluntários decidiu ir para as ruas espantar a atuação dos pickpockets no grito. Pickpocket borseggiatrici! Eccole! Via! Borseggiatrici pickpocket! Attenzione pickpocket borseggiatrici! Existe um grupo aqui na Itália, né, de cittadini non distratti, que tem como objetivo avisar, né, informar os turistas da ação das pickpockets, né? Então é um grupo ativo também, ficou conhecido nas redes sociais ali em Veneza, mas aqui em Roma também tem esse grupo. Mas assim, é uma questão muito perigosa, né? Quem mora em Roma já está acostumado. Eu estou aqui apenas 1 ano e meio, né, 1 ano e alguns meses, já sei como elas são. Elas têm uma roupa de se vestir, que elas fingem que são turistas, sempre com uma bolsa muito grande, enorme, com uma blusa de frio num calor europeu, do verão europeu que é muito quente, que não faz sentido você ter uma blusa de frio. As mesmas pessoas, não acontece nada e você não pode nem fazer muito porque também sobra para você. Aqui
você já vê um pouco também mais de aglomeração, né? Então são esses pontos assim que tem que ficar mais atentos. Aqui eu tenho mais dificuldade de identificá-las, porque a gente está num lugar muito aglomerado, né? Então são essas regiões, assim, por exemplo, que os turistas não estão atentos e que elas se aproveitam, né? Vêm por trás, conseguem abrir o zíper, os turistas estão tirando foto, às vezes elas até pedem uma informação e acabam furtando os turistas. Pickpocket borseggiatrici! Eccole! Pessoal, daqui me despeço do Como Funciona Aí, da TV Justiça, e é isso, espero que tenham gostado. Um grande abraço. Essa legislação para as mulheres italianas, né, em relação às mulheres grávidas italianas, ela também pode ser aplicada para mulheres estrangeiras? Sim, elas também podem ser aplicadas para mulheres estrangeiras. Nós temos, inclusive, uma grande quantidade de estrangeiras que, é claro, se valem da sua condição, por exemplo, documental, aquela questão de você ter um documento de estrangeira, se valem do que foi acabado de ser dito no seguinte sentido, né? Eu tenho ali uma roupa que me classifica como turista, então, enquanto estrangeira, fica muito mais fácil de eu organizar esse disfarce. Eu tenho também aquelas roupas mais largas, o que pode determinar uma questão cultural para facilitar que eu não seja abordada. E elas também se valem muito da figura da polícia italiana, que são os carabinieri. Então, em alguns momentos, durante a abordagem, chegam até a fingir que não conhecem o idioma italiano, falando o seu idioma original, e a partir daí até escapando dessa possibilidade de serem descobertas, se confundindo cada vez mais com as turistas que frequentam todos esses espaços. Doutor Leonardo, fui furtada, levaram meu passaporte, meus documentos. O que eu preciso fazer? Qual a primeira iniciativa? Em primeiro lugar, tenha a oportunidade de tirar cópia de toda a sua documentação. Eu tive o desprazer de ser furtado em Milão, dentro do aeroporto, junto à altura com a minha esposa, e ela não tinha as cópias das documentações. Eu tinha, para mim foi muito mais fácil chegar na segunda fase, que eu descrevo a partir de agora. Você vai buscar o consulado, você vai buscar o apoio, vai informar que é brasileiro, vai levar outras documentações que comprovam a sua nacionalidade, e isso demora um pouco para que você consiga ter novos documentos, e aí você recebe uma carta, um certificado que vai lhe permitir embarcar e retornar para o Brasil. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta e mostra que na França a situação não está diferente da Itália. Onde tem muito turista, tem também pickpockets. A Mariane mora em Paris e revela que enquanto morava no Brasil, ela nunca foi assaltada. Mas na capital francesa, foi alvo dos batedores de carteira por 4 vezes. Isso mesmo, 4 vezes. Eu me chamo Mariane, eu tenho 42 anos, há quase 6 que eu moro aqui em Paris. Esse é o canal São Martin, muito conhecido pelos brasileiros por causa do filme da Amélie Poulain. Eu vou contar para vocês as vezes que eu fui assaltada e furtada em Paris. Por incrível que pareça, é uma coisa que nunca aconteceu comigo aí no Brasil. Eu já morei em São Paulo, eu ia frequentemente para o Rio e eu nunca fui furtada nem assaltada no Brasil. No entanto, aqui, desde do primeiro mês que eu estava aqui, já aconteceu. Na estação, eu fui furtada, abriram minha mochila e eu só percebi que eu não tinha mais nada quando eu precisei dos meus documentos durante uma consulta médica. Aqui é um lugar que tem muito roubo, muito. Porque as pessoas falam, agora é a hora do rush, por exemplo, e tem muita gente
as pessoas ficam muito próximas uma das outras, então não dá para saber exatamente quem que está roubando e quem não. Eu já fui assaltada passando nessa estação. Tinha alguém do lado quando eu fui passar meu cartão. Aqui tinha alguém aqui que puxou o meu portábil. A todo momento tem avisos sonoros avisando que tem pickpockets nas estações para tomar cuidado com as bolsas. E às vezes eles, pelas câmeras, eles percebem mesmo e eles avisam, tem pickpocket no vagão tal, tal e tal. A polícia normalmente intervém rápido. Pode acontecer de ter policiais disfarçados. Eles estão vestidos como a gente, então não dá para saber. E eles ficam de olho nas atitudes suspeitas. A Espanha já foi conhecida como o paraíso dos batedores de carteira. É que até 2022, a prisão só era prevista para o crime de furto se o objeto subtraído tivesse valor acima de 400 euros, cerca de R$ 2.500. Mas uma reforma do Código Penal incluiu a pena de prisão de até 18 meses para pequenos furtos, em caso de reincidência. Voltamos a conversar sobre esse assunto com um especialista em segurança pública e consultor das Nações Unidas para treinamento em segurança, Leonardo Santana. Doutor Leonardo, é comum a presença de mulheres estrangeiras entre as pickpockets. A falta de necessidade do visto entre países europeus facilita a movimentação das pickpockets? Isso é verdade e é um dos grandes facilitadores que existe. Agora, o ponto alto de tudo isso não é a entrada. O ponto alto de tudo isso é a facilidade de saída. Para quaisquer dos países em que uma pessoa que não seja originária da França puder ir para quaisquer um daqueles que estiver nas redondezas, fica muito mais complicado, tendo ultrapassado a fronteira, que essa pessoa possa ser pega. E aí é um momento em que muitas das forças de segurança acabam não empreendendo, acabam não dando tanta atenção diante dos objetos que têm baixo valor e que realmente, para eles, não compensaria buscar essas pessoas. A Europa flexibilizou a obrigatoriedade da ação penal para furtos pequenos, de até 2 salários mínimos. Isso não gera uma sensação de impunidade e aumenta a atuação desses grupos? Sim, esse é um problema que, inclusive, tem afetado o volume de turistas que vão para todos esses espaços. O turista, ele se considera, em diversos momentos, desprotegido, a sensação de insegurança, ela aumenta bastante e acaba também aquela credibilidade, aquela confiança que deveria haver nas forças de segurança, uma vez que nós falamos de países que têm um volume cada vez maior daqueles que gostariam de conhecer os países do velho continente. Então, nós estamos falando de Espanha, falamos de França, falamos de Itália, enfim. Todos esses lugares, nesse quesito, infelizmente, têm sido afetados e muito menos turistas têm tido a vontade de ir para alguns locais específicos por conta desses problemas. Vamos voltar para a França. A Mariane revela que em todos os assaltos ela estava em locais de transporte público da capital francesa e agora tomou algumas medidas para não virar alvo novamente. A segunda vez que eu fui assaltada, eu estava exatamente nessa estação, carregando o meu ticket de transporte e tinha um moço muito bem vestido atrás de mim e ele puxou o meu telefone, como já estava bem perto aqui do torniquete, ele conseguiu passar sem dificuldade. Foi muito rápido, ele puxou e saiu correndo, ninguém conseguiu fazer nada. A quarta vez, para mim, foi a pior. Eu estava voltando do mercado e aqui a gente utiliza muito o transporte público. Tinha uma senhora atrás de mim com um carrinho de bebê, sem bebê,
quando a porta do ônibus foi abrir para eu descer, inclusive, eu senti que ela pegou o meu celular. No ônibus, eu descobri nesse dia, tem um sistema de segurança. O motorista apertou esse botão, todas as portas do ônibus, que são 3, 4, não lembro, se fecharam e a polícia chegou, foi muito rápido. E aí, no final das contas, ela não quis ser revistada, como não tinha uma policial feminina, eles não a revistaram. O policial deixou ela sair e meu telefone desconectou. E eu avisei, eu falei, meu telefone acabou de desconectar. E nisso ela correu, claro. Ela correu e meu telefone foi com ela. A sorte é que eu tinha seguro, mas não é agradável ser assaltada. Hoje eu uso, não sei se eu vou conseguir mostrar. Meu telefone, ele tem esse cabo, que é um cabo de reforço, e atrás do meu celular ainda tem um anel que a gente gruda no dedo para tentar se proteger. Como eu não tive esse tipo de problema no Brasil, eu acho que Paris é mais perigoso que São Paulo. Mas nenhuma vez teve violência, né? Eu não fui agredida nenhuma dessas vezes. Então aqui eles se roubam mais sutilmente, digamos assim. Doutor Leonardo, a representação da vítima para pequenos furtos nos países europeus, ela é essencial. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil também é essencial. E por que isso acontece? Nós precisamos ter o que é classificado como mancha criminal, que são aqueles locais onde você tem a maior concentração desse tipo de delito, porque a partir daí as instituições policiais elas têm como realizar atividades, realizar operações em pontos específicos, principalmente naquele aspecto preventivo, tentando fazer com que, com a sua presença, nós tenhamos muito menos crimes acontecendo. É claro que ao falar da França, isso é algo um pouco complexo. Nós temos aí 300 estações do metrô, nós temos a terceira maior quantidade de linhas, perdendo ali apenas para Londres e Madrid. Mas, mesmo com tudo isso, vale essa parte de mapear os locais onde acontecem os problemas, tanto na França como no Brasil. E nós temos países com leis mais duras em relação ao furto? Temos sim. Se a gente fizer uma mudança da Europa e formos para aquela região do Oriente Médio, Emirados Árabes, norte da África, todos esses espaços eles são muito mais rígidos, né? Atravessou ali o Mediterrâneo, você tem espaços muito mais rígidos para esse tipo de delito. Então, se você chega ali naquela região Egito, Etiópia, no norte da África, se você chega para alguns locais que passaram até a ser mais visitados, como Dubai, você tem uma legislação muito mais dura, muito mais rígida e com uma estrutura de segurança que não tolera esse tipo de crime, esse tipo de delito, independente de quem o faça. E para a gente finalizar essa entrevista, eu queria que o senhor desse dicas para quem vai viajar para a Europa ou para qualquer outro país e não quer aí ter dor de cabeça, ter uma viagem segura. Olha, a primeira coisa que a gente gostaria é que vocês se lembrassem de fazer um planejamento com antecedência. E nesse planejamento, que vocês verificassem quais são os hotéis onde vão permanecer. Nós conseguimos dizer com muita tranquilidade que os espaços mais em conta, os espaços mais baratos, eles realmente vêm junto com aquela frase, né? O barato que sai caro. Então, a gente quer economizar por conta dessa diferença de valores de moedas, mas se você quiser ficar tranquilo, é importante que você faça esse equilíbrio. Não deixe de levar uma cópia do seu passaporte, não deixe de colocar uma cópia em nuvem. E eu falo da cópia física, naquele papelzinho antigo, e falo também na cópia digital. Isso também é fundamental. E hoje tem sido muito comum que, pelas memórias que a gente tem no celular, pelas agendas do celular, a gente não se lembre do telefone de ninguém.
não esqueça de ter em algum local anotados alguns números de telefone que são importantes, principalmente do consulado brasileiro, nos locais onde você vai visitar. Essas dicas, inicialmente, vão te dar um pouco mais de tranquilidade em estando fora do Brasil, para que você realmente tenha prazer nas suas férias, e não um problema, uma memória ruim, um perrengue chique ao retornar para o nosso Brasil. Doutor Leonardo Santana, muito obrigada pela participação aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify e também no X, antigo Twitter. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!